para falar sobre os 60 anos da morte do ex-presidente Getúlio Vargas, eu conversei aqui nos estúdios com o professor de História André Cabral. Olá, professor. Vamos começar perguntando qual é a importância do ex-presidente Getúlio Vargas para a história do Brasil. Getúlio nasce da ruptura com as oligarquias paulistas e mineiras. Getúlio se alinha a João Pessoa, mas Getúlio é uma figura contraditória. Getúlio é responsável, do ponto de vista da burguesia, pela construção e as bases da industrialização brasileira. A Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, ele cria as bases para esse país se industrializar, para que esse país saia da questão atrasada, rural. Então ele tem esse viés. Mas, ao mesmo tempo, a que a gente chama era Vargas fica de 30 a 45 no poder. Então, tem fases democráticas, foi a única fase, que é o governo constitucional, que estoura a Guerra Civil, que é chamada Revolução Constitucional de 32. A partir daí, e no segundo momento, Getúlio cria um plano, ele arquiteta um chamado Plano COI, ele arquiteta um plano que é chamado Plano COI, e esse plano, ele usa a mídia dizendo que os comunistas iam tomar o poder. Cria um factoide, vamos dizer assim. Cria isso na mídia de comunicação, declara o estado de sítio e institucionaliza o Estado Novo. Então é a fase mais terrível de Getúlio, que é o Estado Novo, é uma ditadura militar. Personagens alagoanos, como Graciano Ramos, aqui em Alagoas, ele foi preso. Nesse momento, vários intelectuais, o Cássio, Partido Comunista na época, o PCB era muito forte nesse contexto, então ele é uma figura contraditória. Bem, o Getúlio Vargas, ele era conhecido como o pai dos pobres e a mãe dos ricos. Como é que você explica isso? É uma contradição, né? Getúlio, na época, o Brasil não tinha TV, era o rádio, então Getúlio utiliza o rádio como um meio de se comunicar. Que hoje ainda tem a Voz do Brasil. Então a Voz do Brasil, ele criou essa imagem. E a imagem que ele trabalhou, o que ele criou a chamada CLT, que é a Consolidação da Lei Trabalhista. Agora, então a partir daí ele criou esse populismo, tornou uma figura popular, carismática, porque salário mínimo, 13º salário, avanços sociais, do ponto de vista da classe trabalhadora. Agora, esse ganho era um ganho sob o controle do Estado brasileiro, era um Estado ligado ao Estado. Era um sindicato atrelado ao aparelho do Estado. Mas, fruto dessa comoção, ele conseguiu. Agora, do ponto de vista, ele sabia alinhar. Ele sabia controlar essa classe trabalhadora, a partir desse aparato do Estado, e também ele contemplava os setores da burguesia com o desenvolvimento, com as indústrias, que ele construiu. Bem, professor, o Getúlio Vargas, ele é responsável por ter criado a Petrobras. Qual é a relação aí da fundação da Petrobras e o suicídio, do ex-presidente? Sim. A UDN, que é a União Democrática Nacional, o grande líder de oposição de Getúlio, por exemplo, a pedra no sapato de Getúlio foi Carlos Lacerda. E o UDN, eles defendiam, nós estávamos em plena Guerra Fria, então a UDN defendia que o Brasil ele se atrelasse ao capital internacional. Não, ele é o representante, a UDN representava os setores do empresariado, setores da Igreja Católica, então existia uma pressão enorme. Essa pressão vai gerar isso aí. Então, e também tem o atentado, por exemplo o estopim da bomba é o atentado da Rua Toneleiros. Naquele fato que gerou a morte o atentado era para matar. Era para o Carlos Lacerda, e quem morreu foi o segurança dele, que era o Major Vaz de Aeronáutica. Então ele foi o estopim da bomba da crise do governo dele. Mas o que está por trás é a UDN. A UDN queria uma política que o Brasil se atrelasse ao capital internacional. E Getúlio era nacionalizante. É tanto que depois de Getúlio, essa crise ela vai estourar também com o último representante dele, que é João Goulart. Que vai provocar depois o golpe de 1964. O golpe militar. Por quê? Qual era a pressão que existia? E qual era a resistência de Getúlio e também o pensamento de João Goulart? De se manter um capital independente, se manter um capitalismo nacional independente, contrário ao atrelamento ao capitalismo nacional. Então esse é o contexto,
que a gente chamou de o neoliberalismo, né? Então essa era a pressão. Então esses setores não concordavam com a política de Getúlio de estatizar, né? Porque a Petrobras é a maior estatal brasileira. Com a Petrobras nós tivemos a nossa independência, né? Frente ao capital internacional. E você veria aí uma relação da pressão dos conservadores hoje ao atual governo? O partido hoje que tem essa mesma visão, né, o maior representante é o PSDB, que são os tucanos. Então, a linha do PSDB tem vamos dizer, igual, né, mas tem a essência do quê? De se privatizar, né, de tirar o papel social do Estado, da economia. E o programa Eu Quero Ver desta semana fica por aqui. Para quem quiser enviar críticas e sugestões de pauta, o nosso e-mail é euquerovercute@gmail.com. Para quem quiser rever as nossas reportagens, o nosso blog é euquerovercute.blogspot.com. Tenham todos uma ótima semana e até a próxima.